Paulinho Santana. Bahia empata com o Inter na Fonte Nova e deixa o torcedor, em parte, frustrado. E o mais consciente do torcedor tricolor ia dizer: é um jogo difícil do grupo da morte. Eu assinaria um empate se o Inter jogasse muito melhor que o Bahia. Não foi o que aconteceu, Paulo. O 0-0 ou o 1-1 dá a sensação ao torcedor de injustiça, Paulo. Olha, João, diante da expectativa que se criou por conta da performance da equipe do Internacional nessa temporada de 2025, esperava-se um jogo. Não vou fazer uma comparação, uma analogia entre Davi e Golias, mas algo similar. Esperava-se um Internacional com mais força, um Internacional com força, com força de transição ofensiva, um time que trocasse e trabalhasse melhor a concatenação das jogadas no seu setor ofensivo, fosse um time que se arriscasse a jogar mais dentro do campo adversário. Na verdade, aconteceu justamente o inverso. Foi um jogo grande, um jogo de dois clubes que se respeitaram dentro, duas equipes que se respeitaram dentro do gramado, porém, duas equipes que tiveram a deficiência da produção ofensiva tão comentada, tão cobrada, tão exigida, porque essa transição, ela é um indicador de que a equipe pode construir algo sólido, pode construir um placar na partida. O Internacional veio com uma proposta no início do primeiro tempo, marcando em bloco alto, dificultando a saída de bola do Bahia. Em determinado momento baixou essas linhas. O Bahia, em linhas gerais, em toda a partida, o Bahia se comportou bem defensivamente, se mostrou um time maduro dentro de campo, um time que trocava passes. A gente percebe que existem situações que precisam ser melhor trabalhadas pelo Rogério Ceni, e a gente fala sempre nessa questão dessa saída, né, desse embate, quando a equipe encontra linhas defensivas bem armadas, bem compactadas, como foi o caso da equipe do Internacional, e é preciso se achar uma solução para isso. O Bahia precisa ter variações táticas para que, no momento em que essa limitação seja imposta por parte das defesas adversárias, o Bahia tem a solução de continuidade. O Bahia melhorou no segundo tempo, chegou ao seu gol com méritos, jogada trabalhada, jogada construída, jogada quebrando linhas, jogada de linha de fundo, de profundidade, e fez um gol com muita justiça através do Jean Lucas. Mas, para um castigo, e eu diria que é, no meu entendimento, um castigo, porque foi um lance isolado, uma falha individual, eu diria duas falhas individuais, me permita. Eu acho que um goleiro do porte do Ronaldo, ele não pode se dar o luxo de rebater uma bola da forma como ele tentou rebater. A bola teve um certo grau de dificuldade, uma bola de diagonal, rasteira baixa, com violência, porém o goleiro é treinado para isso, para esse tipo de situação. E o Juba, que não se posicionou bem, não posicionou o corpo bem, não fez a interceptação de um lance que naquele momento não representava perigo para a defesa do Bahia. Então, o placar é um placar justo, um placar que traz alerta para aquilo que o Rogério Ceni pretende montar a nível de competição internacional, uma competição dura e forte como é essa Libertadores da América. E a certeza e a expectativa, melhor dizendo, por parte da torcida, que essas soluções de continuidade, que essas soluções táticas, que essas mudanças táticas, elas possam acontecer sem o time perder a sua essência. As alterações que o Rogério Ceni promoveu, justamente no meu entendimento, foi na tentativa de se recuperar a nível de numérico. O Bahia perdia jogadores em quantidade numérica em determinados setores cruciais do campo, por conta do cansaço. O Everton Ribeiro, por exemplo, né? Tirou o Cauli, que também correu bastante. A gente até cobrava achando que o Cauli pudesse fazer a inversão, fazer o papel do Everton Ribeiro. Eu, como o Rogério Ceni, que é o treinador, ele que tem o melhor conhecimento, ele que tem a melhor leitura, mas
eu entraria com o Kaique ao invés do William José. Que, na verdade, a função do William José, ele entrou, a linha defensiva do Internacional já estava bem montada, bem sedimentada, e o William José tentou permanecer nessas linhas para atrair, nos minutos finais, a atenção dos zagueiros e assim tentar criar espaços para quem chegava de trás, mas não teve tempo, não teve efeito. Então, eu seria mais contundente, colocaria um jogador de maior velocidade explorando aqui, já que ele tinha tirado o Pulga, eu colocaria o Kaique justamente para permanecer com essas funções de jogadas de profundidade pelos lados do campo, para criar esses espaços até em lance até de cruzamento na área. Eu tenho um trauma com relação ao Inter. O trauma que eu tenho com relação ao Inter é de bola rebatida em chute de atacante no final do jogo. O amigo do lado de cá, o Aguirre, chutou a bola, meu amigo. E ele pensou, vai de ovo. Chutou a bola. E aí ele chuta a bola e o Ronaldo rebate. Aí, como a gente diz no futebol de quadra, no bobinho, nas coisas, o goleiro do Bahia enjoou. Quando ele enjoa, tem sempre alguém lá. Quando você tem um 9 oportunista, ele vai estar sempre lá para poder matar. Mas aí é aquela coisa. Eu vou dizer uma coisa do futebol de videogame. Quando eu treinava um time de pro clubes, eu dizia para os meus laterais o seguinte: não deixe cruzar. Não deixe cruzar. Porque se meu lateral deixa cruzar, não há zelo, não há pecado para goleiro e para zagueiro. Porque fica sem pai nem mãe sem tia na janela. E os laterais deixaram cruzar. O Gilberto de um lado. Não ceda os espaços. Né? E Juba do outro. O Juba deu espaço. O Aguirre pegou a bola, olhou e pensou: agora eu se consagro. E meteu o bicudão. O Ronaldo, ele fez o que ele podia fazer numa bola diagonal. E aí é que tá a diferença de um goleiro para um grande goleiro e para um goleiro excepcional. O Ronaldo é um bom goleiro. Ronaldo não é um goleiro excepcional. E por não ser um goleiro excepcional, não espalmou a bola em direção à linha de fundo, que era o que se esperava. Assim, enjoou a bola para dentro da pequena área, onde tinha quem? O Negão. Aí o Negão foi lá e... Tame! E só para arrematar, João, também a falta de observação no lance que dava tempo para uma recomposição defensiva e não tinha ninguém marcando o Ené Valencia. Ou seja, acompanharam a defesa, mais uma vez, como aconteceu no primeiro tempo, acompanhou a trajetória da bola, acompanhou a linha da bola, mas não se preocupou em marcar os atacantes que estavam dentro da área da grande área do Bahia. A defesa, como a gente diz no balanço do futebol, a defesa não balançou com os atletas. A bola balançou e a defesa não balançou junto. E aí, pô, a gente pode dizer... E balançou de um lado para o outro, perdão, né? Balançou de um lado, balançou, não balançou, ficou, ó. E aí a gente diz, a falha de quem? Do sistema defensivo. E aí é aquela coisa, depois que toma o gol, acabou o jogo. O Inter furou a bola. A bola veio, parou no controle do Inter, o Inter falou assim, gente, não tem mais jogo. Eu fiz o gol, acabei o jogo, eu não jogo mais, não tem mais jogo, não tem mais conversa, não tem mais futebol. Acabou o jogo na Arena Fonte Nova. A bola é minha. Eu furei, é isso que um time experiente faz. É o que falta ao Bahia hoje. O Bahia falta ser aquele time malaco, aquele time experiente, aquele time experimentado. Falta isso ali. Você deu espaço, você deu muito espaço. Então, assim, e aí, assim, infelizmente, para o Bahia, o empate tem duas visões para o torcedor. A visão muito triste, que é dizer assim, que merda, jogou mal pra caramba, permitiu um empate e tudo isso. E tem a visão de dizer assim, peraí, a gente jogou contra o grande time do grupo e não perdeu. A gente ganhou um grande momento, uma grande parte desse jogo, e esse grande time do grupo, apesar dos pesares, foi subjugado por nós aqui dentro da nossa casa. O bicho não é tão feio quanto se pinta. Ponto. Agora, ir ao Uruguai buscar esses pontos que a gente perdeu aqui, Paulo. A nível de classificação, esse é o problema. O Bahia sai para 2 jogos fora de casa. E esses 2 jogos sai e volta, faz o do Uruguai e volta para pegar o Atlético aqui. O Atlético aqui. Ah, tá. Porque aí a situação da tabela poderia ficar complicada, né? Mas já que assim, ainda está tempo que o Bahia... Não, a tabela está totalmente aberta, porque o Nacional... o Atlético Nacional se isolou na liderança. Mas o próximo jogo do Atlético Nacional é Inter em Porto Alegre.
Aí é o que a gente vai ver a onça beber água. Eu vou sentar para. Eu não gosto desse jogo de alheios, mas eu vou sentar para assistir esse jogo entre Inter e Atlético Nacional.